Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está fazendo o preenchimento do IQP. Para fazer a coleta desses dados, não é necessário internet. Vou até fazer a simulação de desligar o Wi-Fi. Podemos ver que no server não temos mais a opção de logar com o ArcGIS Enterprise. Então nós clicamos em continuar sem registrar. Nós vamos ter o formulário do IQP e clicamos no botão, nesse maisinho, coletar. Começamos com o cadastro do projeto e do entrevistador. Nessa opção, nós iremos selecionar qual é o projeto, como por exemplo, Embrapa Soja. Colocamos o nosso nome e temos a data automática. Depois temos o cadastro do proprietário. Vamos colocar um município. A exemplo, Foz do Iguaçu. O nome do proprietário. Um telefone para contato. Endereço de correspondência. Um e-mail. E as perguntas estou de acordo com a divulgação do nome e das informações. Podemos ir para o próximo. E o cadastro da propriedade. Como o IQP é por gleba, podemos ter uma propriedade diferente da propriedade do proprietário. Para o cadastro da propriedade, desta gleba em específico, vamos colocar as informações. A título de exemplo, vou usar o mesmo município. E algumas informações de exemplo. Em unidades de medida, primeiro vamos colocar o valor, como por exemplo 40, e depois a unidade de medida, alqueires ou hectares. A mesma coisa para a área de plantio direto, alqueires. E aqui continuamos no... E aqui continuamos o formulário, como o entendimento do sistema plantio direto. Para a questão 5, utilizamos Para a questão 5, nós utilizamos essa escala de números de 1 a 4, que podemos clicar e arrastar conforme a necessidade. Lembrando que o máximo, de acordo com a questão, é sem importância. Então, colocamos 3.
novamente para a questão 6. Podemos arrastar. E o 4 é sem importância. Nessa questão sobre existir algum outro agricultor de referência, temos outras questões a mais. Caso ele tenha algum agricultor de referência, colocamos o nome do produtor e o nome da propriedade. Caso não haja alguém de referência, especificar o porquê de não, se todos os produtores são iguais ou não sabe. Vou deixar como não sabe. Sobre assistência técnica, caso haja uma inconsistência durante a coleta dos dados, o formulário vai avisar. Como, por exemplo, se ele segue critérios técnicos para a condução da lavoura, marcado como não, deixaria a questão 10 com ou nenhuma ou sem opção nenhuma outra opção. Caso marcar, por exemplo, uma cooperativa, vamos ter o aviso de inconsistência. Isso, no final do formulário, vai exigir que seja revista essa inconsistência e resolvida. Caso não, apenas manifestar ciência. Eu vou deixar essa inconsistência. No caso de seguir orientações técnicas, tiramos a opção de nenhuma e colocamos pública e privada cooperativa. Caso haja uma outra, temos a opção para especificar essa outra. Aqui chegamos no levantamento de informações para cada gleba. No nome da gleba, pode ser um nome, de preferência único, que identifique mais facilmente a gleba. E temos o código de identificador único da gleba, que esse precisa necessariamente ser único. E para cada gleba ter um código identificador diferente. Posteriormente, vai ser usado esse código para referenciar essas glebas. Então é muito importante anotar esse código para que ele não esteja em outra coleta de dados com o mesmo código. Que vão ter pontuação, a pontuação vai estar logo após o preenchimento dessa questão. Como nesse exemplo, quanto tempo você utiliza o sistema de plantio direto nesta gleba? Vamos colocar 8 anos. Temos que a pontuação de 0,32. Como também na questão 11, semeadura e pulverização, temos a soma da pontuação que resulta em 1. Novamente, a questão 12, se possui terraços, ela tem checagem de consistência caso marcar sem querer questões que não estão coerentes, né? Como não possuir terraços e ter marcado a retirada de terraços. Nesse caso, se não possuir terraços, podemos deixar todas as questões 12 e seus subitens em branco. Caso houver, nós preenchemos e não será nenhuma inconsistência. Temos 2014. Exemplo. A gente tirou só alguns, recomendado pela assistência técnica, rebaixou alguns, recomendado pela assistência técnica.
critérios técnicos. Algumas 3 vezes. Vamos novamente, novamente uma inconsistência sobre a água passando por cima dos terraços. Caso a consistência realmente precise ser enviado dessa maneira, posteriormente podemos enviar sem problema nenhum. Vamos usar o efeito de uma glândula. Como também há exemplo, se o solo fica exposto na linha. Da mesma maneira, solo exposto na linha, mas a semeadura é feita numa baixa velocidade. Pode ser uma boa opção levantar algumas informações a mais com o proprietário. Mas como nesse exemplo, também pode ser uma regulagem, uma manutenção específica. Então, podemos enviar o formulário da mesma maneira. Da questão 17, nós temos que o último preparo do solo é mais recente que o tempo de adoção do sistema plantio direto. Temos essa inconsistência, pois nessa questão 17.2, da mesma maneira como para as unidades de medida, temos que selecionar se é em nível, não, ou alguma outra opção e especificar essa outra opção. Como aqui, grade, quantas vezes 4, nível não, escarificador, sim, e animais de pastoreio. Caso não ter, marcamos que não. Por não termos animais de pastoreio, deixamos essa questão em branco. Da mesma forma que se possui em sua propriedade disponibilidade suficiente de esterco, dissermos não e não utilizamos esterco ou cama de aviário na lavoura, deixamos as questões seguintes da 20 e o 20.1 sem nenhuma marcação. Adubação orgânica e a utilização de adubação química junto com a adubação orgânica, temos também checagem de inconsistência. Se não utiliza adubação química e faz adubação química com base em análise de laboratório. Então, para resolver o consenso, deixamos que sim. E o intervalo da calagem e a adubação química. Exemplo 2 e 4 anos. E aqui a forma de adubação química utilizada na gleba. CNPK, nitrogenatos, potássicos e fosfatados. Uma escala novamente. Chegamos ao anexo, ao equivalente ao anexo no papel das culturas plantadas nos últimos 3 anos. Aqui primeiro selecionamos o ano 1, vou colocar 2018, e quantas safras houve no ano de 2018? 2. E temos as opções para a primeira safra. Nesse caso, se fizemos uso, se houve uso. Nesse caso, para a primeira safra, se houve uso de consórcio ou mix de culturas, temos apenas uma espécie. E que espécie é essa?